Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Eu sou Antônio Hélio. Esse é o nosso 11º vídeo. No último vídeo, para recordarmos um pouco, nós falamos sobre meditação e oração. Nós sugerimos então que se introduzisse uma oração dentro da meditação. E nós praticamos essa experiência. E hoje gostaríamos de estarmos sugerindo para vocês o seguinte: toda vez que tiverem a oportunidade, que forem às vezes ler um livro, ou que forem assistir um vídeo, vocês comecem antes com uma meditação. Por que isso? Para que vocês entrem num estado de paz e possam então assimilar melhor os ensinamentos, seja do livro, do áudio ou do vídeo. Nós precisamos lembrar que nós precisamos fazer hábito com a meditação e com a oração. Também sugiro que vocês façam a meditação com oração pelo menos uma vez por dia. Quem sabe de manhã e à noite antes de dormir. Pode ser feito até na cama, para que vocês relaxem e tenham um sono realmente que recuperem as suas energias. Isso é muito bom. A meditação realmente nos leva para essa paz interior. É o momento de nós estarmos encontrando o Deus que está dentro de nós. Não é? Como nós já dissemos. E aí, nós podemos então estar introduzindo os nossos pedidos, fazendo a nossa oração, o nosso agradecimento, primeiro a nossa gratidão, e depois também fazendo os nossos pedidos. E quanto a pedidos, precisamos lembrar que às vezes a gente fica pensando que nós precisamos pedir para Deus coisas extraordinárias. Mas não é assim. Nós precisamos pedir a Deus orientação e ajuda nas mínimas coisas. Numa conversa que você vai ter com o seu patrão, uma conversa que você vai ter com o seu filho, com a sua esposa, peça orientação de Deus em oração, dentro de uma meditação, que aí o resultado realmente será muito mais fácil de ser alcançado. Então, tudo do nosso relacionamento, porque às vezes nós achamos que Deus só resolve coisas grandes. Não, e nós precisamos, para a nossa paz, né, de coisas pequenas às vezes. São pequenas coisas que às vezes nos incomodam. Às vezes é uma palavra que a outra pessoa fala, já mexe conosco. E aí é hora de nós usarmos a primeira ferramenta que nós aprendemos, que é o eu observador. Ver por quê, da onde está vindo esse sentimento de incômodo, né? De a pessoa estar me incomodando com o que ela falou, com o que ela fez. Né? Então, observar isso, para que nós possamos estar nos conhecendo e aí sim estarmos nos transformando, fazendo mudança no nosso modo de pensar. Porque nós já falamos também que tudo nasce do nosso pensamento. Nós somos o que pensamos. Tudo o que existe é porque primeiro houve um pensamento. Ou um pensamento individual, ou um pensamento coletivo. Porque nós temos uma mente e uma consciência coletiva. Num primeiro momento, é um pensamento nosso, individual. Depois pode ser um pensamento da família, daquele ambiente onde eu estou mais próximo. Pode ser também o pensamento, a cultura, como se chama também, de uma cidade, de um país. Não é? Quantas coisas em um determinado país é errada, e em outro país é aceita com normalidade.
Apenas para citar um exemplo, por exemplo, aqui no Brasil é a monogamia. Mas tem países, né, e religiões que aceitam a poligamia. E é correto. Né? Não tem nada contra. Aqui no Brasil é crime, inclusive, né, a poligamia. Então, nós precisamos, então, estar prestando atenção por que nós estamos reagindo dessa ou daquela forma. Para que possamos, então, sabendo a causa que provocou o efeito, né, nós estarmos combatendo a causa, modificando a causa. Não é? Então, na meditação, nós podemos, então, estar nos examinando, não é? Fazendo uma revisão do nosso dia, quem sabe até fazer uma revisão, aliás, necessária, aí com mais tempo, fazer uma revisão da nossa vida. O que nos aconteceu de mais distante na nossa vida que nós lembramos? As coisas boas e as coisas ruins que nos incomodaram. Para nós estarmos, então, acertando isso, vendo a causa disto, não é? E o que isso nos influenciou, o que isso nos levou a passar a aceitar, a crer como certo ou como errado. Não é? Então, essas ferramentas são importantes. E como eu estava dizendo, nós precisamos fazer hábito no uso dessas ferramentas. E o hábito como se adquire? Repetindo, insistindo. No início, para você começar a meditar, a maioria das pessoas tem dificuldade nesse começo de meditação. Se perdem, aí não tem paciência, não tem disciplina. Mas se nós insistirmos, nós vamos fazer um dia a meditação sem qualquer esforço. Porque tudo aquilo que nós criamos como hábito passa a ser realizado sem esforço. Né? Por quê? Porque nós impregnamos lá no nosso inconsciente a necessidade disso e a facilidade de estarmos fazendo isso. Assim como nós impregnamos crenças errôneas. Eu acho que eu já disse que nós não somos como um computador, que a gente vai lá e que se não quer uma matéria ou alguma coisa que está lá, a gente apenas aperta um botão e deleta. Nós não somos assim. Nós não temos como deletar o que já está impregnado dentro de nós. E as nossas imperfeições, as nossas crenças errôneas, não é? Mas o que nós temos que fazer e podemos fazer e devemos fazer é colocar outra crença ao lado daquela. E aí nós vamos alimentar essa crença nova. De que maneira? Fazendo dela um hábito. E para isso nós precisamos dessas ferramentas de eu observador, de meditação e de oração. Vamos então fazer hábitos. Porque quando nós criamos hábitos, a coisa fica muito simples, muito fácil. E os resultados, então, virão de uma maneira também mais fácil. Então, à medida que nós formos nos conhecendo e procurando nos transformar, nós vamos nos sentir mais pacíficos, mais felizes. Né? Porque os problemas não acabarão. Enquanto nós estivermos aqui encarnados, nós temos alguma coisa a aprender. Só que nós vamos lidar com isso de uma forma mais fácil, mais palatável. Porque no primeiro momento em que aparecer um ressentimento, uma raiva, como nós já estamos observando os nossos pensamentos, as nossas ações, né? Nossas omissões, nossas palavras, então nós aí já vamos analisando aquilo de uma forma que não nos cause sofrimento. E sempre que não nos sentirmos
não reagirmos com emoções e com sentimentos de raiva, quer dizer, sentimentos negativos, nós vamos estar ajudando o universo, vamos estar ajudando o outro, porque nós somos um. Isso é que nós temos que aprender. O que Deus que está dentro de mim, está dentro do outro também. É isso que nós temos que passar a observar. Ver as qualidades do outro, porque Deus tem todas as qualidades, não é, e sabedorias. Então, se nós temos isso dentro de nós, o outro também tem. Daí é que nasce a nossa fraternidade. Por isso que nós somos irmãos. Não é na diversidade, porque nós somos indivíduos também. Nós temos essa parte em comum, mas temos a parte que é diferente. Cada um é um, nós somos indivíduos. E sendo cada um, é importante porque o aprendizado vem do outro. O outro é o espelho, ele que nos mostra aonde é que nós estamos com o problema. E você já pensou também, se nós fôssemos também iguais no modo de proceder, no modo de pensar, no modo de agir, com quem que nós íamos aprender? Não haveria com quem nós aprendermos. Por isso o outro é diferente. Por isso nós temos que aceitar o outro com as crenças dele, com a individualidade dele. Não o julgando, porque nós não temos conhecimento para poder julgar o outro. O nosso conhecimento do outro é relativo. Conhecemos muito pouco de nós mesmos, agora imagina dos outros. E o que nós fazemos? Condenamos o outro. Porque no nosso pensamento nós achamos que ele está nos atingindo, nos ofendendo, então nós armamos uma defesa. E quando se defende é porque está sendo atacado. E se há ataque e defesa, o que há? Conflito. Conflito o que é? Sofrimento. E é desse sofrimento que nós precisamos sair. E a maneira de nós estarmos saindo do sofrimento é indo para a paz. Para sermos felizes. E essa paz não está fora de nós, não está no outro, não está nas coisas, não está em nada, está dentro de nós. É aí que nós precisamos encontrar a paz. Porque Deus é paz. E Cristo já falou. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. E é essa paz que nós podemos encontrar dentro de nós, através da meditação, da oração, porque na oração nós entregamos a Deus o problema que é nosso. E nós não podemos esquecer que quando nós entregarmos para Deus um problema nosso, fizermos um pedido para Ele nos ajudar naquele problema, nós não podemos mais interferir nesse problema. Porque ele já está entregue para Deus. Se nós começarmos a mentalizá-lo novamente e procurarmos ainda estar resolvendo o problema, então o que nós estamos fazendo? Deus vai ficar confuso. Ou ele me entregou, deu o problema para mim resolver, ou ele é que vai resolver? Porque tudo é energia. E essa energia que existe, que é a energia de Deus, a energia universal, é o amor. E o amor entrega. O amor só pensa no bem-estar do outro. Primeiro, nos amando. Amai o próximo como a ti mesmo. E aí, nós estaremos cumprindo o mandamento que Cristo nos deixou. Por hoje, vamos ficando por aqui. Muito obrigado e fiquem com Deus e que Deus os abençoe e os proteja.